Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, que não seja apenas mais um culto em nossas vidas, que não seja apenas mais um momento, Senhor. Não queremos viver desta tarde só um momento, Senhor, mas nos faz viver algo novo, Senhor, para que todos os dias, Senhor, a nossa alma venha ter sede de Ti, Senhor. Santo, poderoso Deus eterno, que diriam as nações, onde está o teu Deus, soberano tu és. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor, Deus, cada mulher aqui representada, cada filha representada, cada mãe, cada esposa. Quero colocar diante da Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe elas a este lugar nessa tarde. E que elas possam se sentirem, Senhor, especial para o Senhor, especial para o Teu reino, especial para a sua família. Que o Senhor derrame sobre a vida delas, Pai, todos os dias, esse dom de sabedoria, esse dom para edificar o seu lar, a sua casa. Eu também estou vendo aqui jovens, Senhor, que o Senhor também possa consagrar, Deus, agora o futuro delas em Tuas mãos, Senhor, para que elas possam serem também mulheres idôneas, mulheres que um dia vão também gerar filhos para o louvor da Tua glória. E que o Senhor esteja guardando cada uma delas, protegendo e livrando de tudo aquilo que não faz parte, Deus, dos Teus planos para a vida delas, meu Senhor. E nessa tarde nós abençoamos essas mulheres na Tua presença, meu Deus. Que o Teu poder, que a Tua graça permaneça sobre todas elas, em nome de Jesus. Amém. Pai, graça te damos, Deus, por esse momento tão especial, Pai, onde nós estamos relembrando o teu sacrifício. Muito obrigado, Pai, por teu sacrifício naquela cruz, pelo teu sangue e pelo teu corpo, Pai, derramado por cada um de nós naquela cruz, Deus. Te espero aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Vamos para a palavra, né? Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Amém. Êxodo 33, mas eu vou orar primeiro antes de eu ler o versículo, tá bom? De eu falar para vocês. Feche seus olhos, Pai. Ainda te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nesse lugar, que a Tua graça, que a Tua presença, Pai, continue no meio de nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, continue tendo liberdade neste lugar, para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, Pai. E que o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Êxodo 33, o versículo 15. Só vou ler um versículo apenas. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Essa versão. Então lhes disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Eu acredito que a maioria de vocês, não todos, já conhece essa história, né? Já sabe. Desse momento na vida de Moisés, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a presença de Deus. E Moisés aqui, como eu li só esse versículo para vocês, se você for ler toda a história,
Vocês vão ler que Moisés estava tentando conduzir o povo, né, que saiu do Egito, estava conduzindo o povo para a terra prometida. E você sabe que no meio do caminho, né, houve muitas rebeldias, muitos pecados, muitas contradições sobre aquilo que Deus queria fazer na vida daquele povo. Aquele povo começou a se rebeliar contra o próprio Deus, contra a palavra que Moisés trazia sobre a vida deles. E eles foram um povo extremamente desobediente, né? Pecando a ponto de a ira de Deus chegar diante deles. E Deus disse: olha, Moisés, eu não vou mais subir com vocês. Eu vou enviar um anjo que possa conduzir vocês agora até a terra prometida, porque eu não vou mais. Eu estou dizendo isso com minhas palavras, tá bom, gente? Mas não foi dessa forma assim, né, que Deus falou, mas eu acredito que muito mais brabo, né, muito mais força para aquele povo entender o que Deus queria. E Deus disse: Moisés, eu não vou subir mais com vocês. Eu vou enviar o meu anjo para que possa conduzir vocês até lá. Porque se eu for diretamente com vocês, eles vão morrer. Eles não vão suportar a minha presença porque eles estão em pecado. Eles estão em desobediência. Então, se eu for, eu mesmo for, eles vão ser fulminados na minha presença. E não é isso que eu quero para eles. E Moisés, com certeza, naquele momento, Moisés, vamos dizer assim, no nosso linguajar bem popular, né? Moisés se agoniou. Moisés, ele ficou perturbado. E ele disse: Senhor, como a gente viu agora nesse versículo 15, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés estava dizendo: Deus, eu sei que o teu anjo é muito importante, eu sei que ele tem força, eu sei que ele vai nos guardar, mas não é igual a tua presença sobre nossas vidas. Então Moisés sabia a grande importância que tinha a presença de Deus na vida deles, sobre aquele percurso e sobre tudo aquilo que eles ainda iam conquistar. E que, com outras palavras, Moisés estava dizendo o quê? Não adianta a gente conquistar tudo aquilo se o Senhor não estiver conosco. Não adianta a gente chegar nessa terra prometida, usufruir de tudo isso, se a tua presença não estiver conosco, de nada valerá. Não vai valer a pena ter tudo aquilo se o Senhor não estiver comigo, se a tua presença não for com a gente. Moisés, aqui ele estava demonstrando, tanto para aquele povo, para Deus e como para nós hoje, que a presença de Deus ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Você já pensou a pessoa indo em direção à terra prometida, onde as pessoas desejavam dia e noite estar naquele lugar? Era um lugar de sonho, gente, um lugar que as pessoas desejavam, elas almejavam, elas queriam a todo custo estar naquele lugar. E de repente, elas diziam: eu abro mão de tudo aquilo se o Senhor não estiver conosco. Eu não quero mais estar naquele lugar se a tua presença não estiver. Então Moisés estava dizendo o quê? A presença do Senhor era mais significante, mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele. E de repente, aquele povo, quando eles ouviram, né? Acho que está no versículo 4. Vamos ler o versículo 4, do mesmo capítulo. E diz assim: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus ativos. Ou seja, o povo, ele ouviu, né, essa notícia que Moisés estava trazendo. E quando eles souberam dessa notícia, eles se entristeceram, eles começaram a chorar, eles começaram a clamar a Deus pela presença. Eu acho que um olhava para o outro e dizia assim: como assim? Nós vamos subir sem a presença dele, nós vamos ser mortos, nós vamos ser fulminados lá, não vai dar certo, nós vamos viver uma pessoa triste, não vai ser bom para nós naquele lugar. Então o povo todo se entristeceu, começaram a tirar os ornamentos, os ouros, tinha ouro, né, no seu corpo, era medalha de ouro, eu acredito que tinha argolas de ouro. Por que eu falo que essas argolas de ouro? Porque Deus, se você for ler mais na frente dos capítulos, você vai ver que Deus manda eles tirarem. Deus disse: se eu for com você, se eu for com vocês, vocês vão ter que tirar
essas coisas que vocês têm sobre vocês. Ou seja, os brincos, depois eu vou dizer, não é pecado usar brinco, tá bom? Não é pecado usar um cordão, um anel, não é pecado. O pecado daquele povo estava sobre a idolatria, ou seja, quando Moisés subiu para buscar os mandamentos, né, que Moisés passou muito tempo lá, que o povo viu que Moisés estava demorando a descer para trazer as instruções de Deus, foi que eles fizeram, começaram a tirar os brincos, começaram a tirar os anéis, os cordões, e o que foi que eles fizeram com isso? Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram aquele bezerro para adorar a ele, porque Moisés estava demorando. E isso se tornou idolatria naquele tempo. Né? Então é por isso que muitas pessoas, muitas denominações, elas condenam a prática de usar um brinco, a prática de usar um cordão, de usar algum ornamento sobre a mulher, porque acha que isso é idolatria, que é pecado. Né? Mas pecado é quando essa coisa, essa situação, tira totalmente a presença de Deus da sua vida. Nós estamos aqui de brinco, nós estamos aqui com um anel, alguém está com um cordãozinho, mas não está te tirando da presença de Deus. Naquele tempo foi isso que Deus viu sobre aqueles homens e aquelas mulheres. Então todos os ornamentos foram retirados, eles começaram a tirar, dizendo assim: eu me arrependo, Senhor, eu tiro de sobre mim tudo isso que realmente vai te afastar, que vai lembrar do Egito, daquilo que a gente fez no decorrer do caminho, que a gente saiu do Egito. E eles começaram a tirar esses ornamentos de cima deles para não lembrar mais daquilo que fizeram. Ou seja, porque foi um pecado, né? Eles fizeram esse bezerro de ouro sobre aquilo que estava sobre eles. Então, eles ainda continuavam com esses, né, que diz aqui no 15, né? Não, no 11. No 4. Os ativos. Não sei se está outra versão. Bota aí. Estava como aqui? No versículo 4 do 33. Ativos também. Atavios. Atavios. Tem outras traduções que já é diferente também. Então, é a mesma coisa. É cordão de ouro, é brinco, essas coisas que eles usavam. E eles começaram a se desfazer de tudo isso, dizendo assim: eu quero me desprender de tudo aquilo que me lembra o pecado, de tudo aquilo que me fez pecar contra o Senhor. E no começo foi isso que eles fizeram. Então, quando Deus viu que esse povo, eles estavam se arrependendo de coração, e eles estavam chorando, porque a presença de Deus não ia mais com eles, foi que Deus fez. Ele disse a Moisés, lá no versículo 14, do mesmo capítulo, ele disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E Deus disse a Moisés: olha, então eu vou com vocês. Já que vocês se arrependeram de coração, já que vocês estão se desfazendo de tudo aquilo que me faz pecar na minha presença, eu irei com vocês e vou lhe dar descanso. E ali fala que Deus continuou com eles, mas Deus estava decidido a não ir mais, porque eles estavam rebeldes, eles tinham pecado contra Deus, eles eram uma blasfêmia contra Deus, aquele bezerro de ouro, e eles fizeram aquilo e realmente entristeceu o coração de Deus. E a presença de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas, do que qualquer outra conquista. Você pode conquistar muitas coisas na vida, mas se você não tiver a presença de Deus, tudo isso será em vão. Tudo isso será coisas passageiras, que a gente sabe que são coisas passageiras. Mas se a presença estiver com você, ela vai te levar até a eternidade. Um lugar onde você vai viver para sempre ao lado do seu Salvador, do seu Senhor. Então, o mais importante na minha vida e na sua vida sempre será a presença de Deus. Sempre será o Espírito Santo de Deus, porque sem eles nós não podemos ser felizes. Há uma felicidade que o mundo oferece, há uma felicidade que o homem oferece, que é uma felicidade, né,
passageira, uma felicidade que hoje você está bem, amanhã você já não está, hoje você está preenchido, amanhã você está vazio. Essa é a felicidade, essa é a paz que o mundo traz. E para você conquistar isso, existe muito preço que o mundo cobra. Para você ser feliz, muitas vezes, com uma pessoa, você precisa se renunciar muito. Você precisa mudar, muitas vezes, sua personalidade para agradar outras pessoas, para você tentar ser feliz. Ao contrário de Deus, Deus só nos pede que a gente seja obediente, que seja pessoas que realmente não venham pecando contra Ele. E eu já estava pregando lá na sede, pela manhã, e eu falava também, eu não usei esse texto, eu não usei esse mesmo capítulo, usei outra mensagem, mas eu também falava sobre a gente estar sempre buscando a presença do Senhor, né? Falei também de Davi, do rei Davi, que foi um dos homens, né? Mas a gente sabe que foi um homem de Deus, mas ele também clamou para que a presença de Deus não saísse da vida dele. Por quê? Quando Davi pecou, a presença de Deus, ela se afastou da vida de Davi. A gente vai ver isso lá em Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos 51. Salmos 51, o versículo 11. Que Davi diz assim, no Salmo 51, 11: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Gente, isso foi um clamor de Davi, para você ver a importância que tinha a presença de Deus na vida dessas pessoas. Elas abriam mão de tudo para ter a presença de Deus. Você viu que mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo ainda ter blasfemado contra Deus, mas quando eles souberam que iam ficar sem a presença de Deus, eles choraram. Eles clamaram e tentaram se consertar diante do Senhor. Porque eles sabiam que sem a presença eles não podiam ir a um lugar muito longe, a um lugar que realmente fosse feliz. E Davi aqui, depois do adultério, ele passou muitas consequências a ponto de perder o filho, né? O filho com Betseba. E ele perdeu o primeiro filho com ela. Betseba não, né? Perdeu o filho com ela. E depois que ele clamou, que ele fez esse clamor, Deus voltou a presença dele para com ele. E ele teve um novo filho. Ou seja, Deus restituiu por causa da humilhação que ele teve. Ele disse: Senhor, não tire de mim a tua presença. E ele tinha acabado de perder um filho. Com certeza, ele perdeu o filho, ele ficou triste. Eu acho que ele ficou um pai arrasado. Mas ele sabia que foi concebido com pecado. Ele sabia que foi com adultério. E ele sabia que perdeu por causa das suas falhas. Mas ele disse: eu posso perder qualquer coisa, mas não tire a tua presença da minha vida. Davi estava reconhecendo que antes de qualquer coisa, a presença de Deus era muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele. E ele fez esse pedido em Salmos. Ele disse: não retires de mim a tua presença. E depois disso, Deus voltou para a vida de Davi. Davi voltou a ter comunhão com Deus, voltou a fazer as coisas certas diante do Senhor, né? E ele foi cobrado pela vida de Urias também, por causa da esposa de Urias, né? Então, com certeza ele fez muitas coisas erradas. E Deus, ele leva a sério tudo aquilo que a gente faz, tanto de certo como de errado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? A gente não sabe, a gente não conhece Davi como um homem segundo o coração de Deus. E Davi pecou. Mas um homem segundo o coração de Deus, que Deus amava, Deus enchia os olhos quando olhava para ele. Ainda assim se afastou por causa do pecado.
Imagine nós. Imagine a gente. Que pouco temos buscado a presença do Senhor, que poucos temos se arrependido, que poucos temos confessado nossos pecados. Como está a nossa vida com a presença de Deus? E às vezes as pessoas até vai para as igrejas, vai aos cultos, ou vem aos cultos, mas já não tem mais a presença. E é importante nós consultar o nosso coração e saber como é que está a nossa vida diante do Senhor. Porque às vezes nós estamos até vindo aos cultos, mas não sentimos mais a presença, nós não sentimos mais o desejo de louvar, nós não sentimos mais que Deus recebeu a nossa adoração, nós não sentimos mais que Deus está falando conosco através da palavra. Às vezes tem um pregador falando aqui como eu estou agora, sua mente está em outro lugar, sua mente está no que você vai fazer amanhã, sua mente está no que você vai fazer quando chegar em casa, então sua mente às vezes está muito distante da presença do Senhor. E às vezes a gente nem se dá conta. O inimigo, ele vem rasteiramente, roubando as sementes, roubando a palavra do Senhor, e às vezes a gente nem percebe. A gente está aqui no culto, nós estamos assim pregando, e às vezes a nossa cabeça está voando. Ai, amanhã o que é que eu vou fazer? Isso é perigoso demais. Isso significa que a gente não está mais conectado, não está mais interessado na palavra, não estamos mais interessados naquilo que Deus está falando para a igreja. Porque a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. E nós estamos numa igreja, nós estamos no templo, e a igreja é você. O Espírito Santo de Deus está aqui trazendo uma mensagem, muitas vezes para nos alertar, para nos acordar em relação à presença de Deus. Porque talvez tenha coisas que a gente ainda está sobre nossas vidas, que já era para a gente ter se desfeito, que já era para a gente ter abandonado, assim como esse povo fizeram. Quando souberam que a presença de Deus não estaria mais com eles, eles começaram a se desfazer de tudo aquilo que estava sobre eles, que carregavam a lembrança do passado. Aquele ouro que estava sobre a vida daquelas pessoas, né? Os anéis, as pulseiras, os cordões, os brincos, lembrava o quê? Quando eles pecaram lá no Egito, que fizeram o bezerro de ouro. E eles, quando souberam que Deus ia abandonar eles começaram a se desfazer. Eu não quero mais isso, tira isso daqui. Então começaram a se desfazer, e Deus viu que eles estavam honrando, que eles estavam realmente se arrependendo. Então tem coisas em nossas vidas que a gente ainda até hoje está trazendo, que ainda não conseguiu se desfazer, que é o pecado, a mentira, a fofoca, falar mal, né, da liderança muitas vezes. Isso é pecado. Quando a gente fala mal de uma liderança, fala mal de um pastor, fala mal de alguém que está servindo na igreja, fala mal de fulano que, eu não gostei de fulano, fulano é isso e aquilo outro. Ore, se você não gosta, apenas ore. Apenas interceda pela vida daquela pessoa. Não carregue esse pecado sobre a sua vida. Falar mal de liderança é ter uma sentença, né, de retaliação sobre sua vida. É como se você dissesse: eu estou abrindo brecha, eu estou abrindo legalidade para que o inimigo venha atingir a minha vida, porque eu estou falando mal de uma liderança. Eu estou falando mal do meu líder, estou falando mal do meu pastor. Eu estou falando mal de um diácono. Um diácono é consagrado ao Senhor. Ele está aqui para servir a Deus. E muitas vezes existe ainda esse espírito que muitas vezes a gente não acordou. Ainda está sobre nós, carregando o quê? Coisas que vieram lá do Egito. Um espírito que vem matando o irmão a pouco, que vem fazendo divisão dentro da igreja. Às vezes você pode até não estar me olhando com esses olhos, mas a partir do momento que um irmão chega para você e diz: você soube o que a pastora Valdinete fez? Você soube o que a pastora Valdinete postou? Você soube o que a pastora Valdinete disse? Tenha cuidado. Eu não sou de estar postando nada não, gente. Eu estou dando só um exemplo. Não sei se vocês já viram algum dia alguma postagem minha, porque eu não posto nada. São raras às vezes, eu nem lembro quando foi que eu postei alguma coisa. Não é porque eu sou contra. Não, é de mim, eu não gosto. Mas se um dia eu postar alguma coisa e você não gostou,
Vou orar pela pastora Valdinete. Ela não fez certo. Não gostei do que a pastora Valdinete disse. Vou correr para os pés do Senhor. Pai, a pastora Valdinete, a pastora do benefício, a minha pastora, fez isso, isso e isso. Coloque diante do Senhor. Não vá para ninguém. Não vá para os seus irmãos. Não traga ferida para o coração dos seus irmãos. Não traga divisão para dentro da igreja. Seja um cristão exemplar. Para quando alguém chegar perto de você, alguém dizer, fulano é a mulher de Deus. Fulano é um homem de Deus. Eu fui falar de ciclano, eu levei, foi uma patada. Eu fiquei, foi envergonhado. É assim que nós devemos proceder. Principalmente quando se trata de uma liderança, é peso. É peso sobre a sua vida. Não brinque com liderança da igreja. Principalmente também quando se trata de uma pessoa que teve um chamado já confirmado pelo Senhor. E você que é um filho, uma filha de Deus, ninguém mexa com você não. Porque você é a menina dos olhos de Deus, né? Pastor César ontem caiu um arguelhozinho no olho dele, não sei, lá no sítio. Ele passou o tempo todo na célula, né? Irritado o olho, foi dormir. Ontem a gente foi levar uma pessoa no hospital daqui do benefício, uma criança, do benefício não, de Lagoa de Pedra. E ele dirigindo só com o olho só. Ele dirigindo só com o olho só. Eu disse, ai, dá para ir direitinho. Ele disse, dá, não está muito bom não, mas dá. E me lembrou do cuidado de Deus, do amor de Deus, que Deus tem por nossas vidas. Ele disse, nós somos a menina. A menina é essa bolinha preta do olho. Se cair um argueiro, você fica inquieto, dói, machuca. Mesmo assim, é quando alguém te machuca. Quando alguém te fere. Deus sente essa dor por você. Deus sente essa irritação no coração dele. E a gente tem que saber que nós somos amados do Senhor. E nada pode nos abalar. Nada pode nos tirar do propósito. Nada pode nos tirar da presença de Deus. Tudo aquilo que é para te tirar da presença do Senhor, que você possa dizer, Deus, eu não quero na minha vida. Não é fácil dizer isso não, viu gente? Não é fácil você ter um sonho para ser realizado. Não é fácil você estar a ponto de conquistar alguma coisa na sua vida e você dizer, eu não quero isso para mim, se for para me tirar da presença do Senhor. Foi o que Moisés disse. Moisés disse, se o Senhor não for comigo e com o povo, a gente não vai. Então Moisés estava dizendo o quê? Eu abro mão de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, se a tua presença não for conosco. Então a presença de Deus ela é muito mais importante para mim e para você do que qualquer outra coisa. É muito mais importante, talvez, eu posso dizer, está até dizendo besteira aqui, do que a nossa própria saúde. A palavra de Deus diz do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Tem muitas pessoas que dizem, ela serve ao Senhor e vive numa cama, doente, vive de remédio, vive disso. Eu estou com a presença, eu ainda tenho uma presença. Isso é o que importa nas nossas vidas. Se Deus quiser curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser curar, Ele continua sendo Deus. É assim que nós devemos crer e acreditar. Não tem que ser só em palavras. Muitas vezes a provação vem, como veio para a minha vida e está vindo. Uma enfermidade que o médico disse não tem cura. E você vai viver dependente de medicações até o resto da sua vida. Você vai tomar 9 comprimidos por dia. Você vai tomar remédio para baixar a sua imunidade. Você vai ter as suas articulações desgastadas no longo do tempo. Esses remédios que você está tomando é para diminuir ou desacelerar o processo dos seus desgastes. E você ainda dizer, eu glorifico a Deus. Nós temos que, muitas vezes, estar sendo provado. Aqui como Deus provou a esse povo. Se você não tirar o seu pecado de cima de você, eu não irei com você. E muitas vezes nós estamos ainda alisando o pecado em nossas vidas. Ainda estamos alisando muitas coisas em nossas vidas que já era para ter deixado há muito tempo. E Deus está dizendo, às vezes, trazendo uma mensagem como essa, olha, daqui a pouco eu estou te deixando. Daqui a pouco eu estou abrindo mão e saindo da sua vida. E a gente, estou nem aí, né? Eu prefiro o pecado.
Eu prefiro esse costuminho que eu tenho. Eu prefiro estar falando mal. Eu prefiro estar mentindo. Eu prefiro estar enganando. E é isso que acontece muitas vezes nas igrejas. As pessoas, não senti de Deus hoje na igreja. Eu não gostei da pregação, não gostei do louvor. Tem dias que a gente também não vai gostar. Mas nem por isso a gente deve sair falando. Deve sair comentando. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós precisamos já começar o culto dentro de casa. A gente muitas vezes está tão atordoados dentro de casa, cheios de coisas que não tem nada a ver com culto. E quando a gente chega aqui, chega carregados de coisas que não tem mais espaço para nenhuma adoração diante do Senhor. E às vezes nós culpamos o culto, nós culpamos o pastor, nós culpamos o grupo de louvor, nós culpamos a abertura do culto, quando na verdade somos nós que estamos carregados das coisas que não deveriam estar. Então nós precisamos vigiar nesse sentido. A presença nós precisamos já trazer de casa. Quando eu chegar na igreja eu sinto a presença do Senhor. E se não sentir? E se aqui você achou que não sentiu a presença, você vai voltar mais uma vez frustrado. Você vai voltar mais uma vez falando mal. E você começa a dar legalidade, a ponto de Deus dizer assim: eu não irei mais contigo. Você vá só. Aqui pelo menos Deus, Ele ofereceu um anjo, né? Deus disse a Moisés: eu vou mandar um anjo para conduzir vocês. E olha lá, que um anjo, né? Ele é grande, a gente não tem nem noção do tamanho de um anjo. Ele é poderoso, ele só eu acho que uma voadora daquela da asa dele, né, derruba a metade do canto desse aqui. E ele disse: não, eu não estou menosprezando o anjo, mas eu sei que a sua presença é muito mais importante em nossas vidas. Nós podemos até chegar lá com o anjo, mas se a sua presença não tiver, não vai valer a pena nós conquistar tudo isso. Eu falei hoje de manhã, eu disse: gente, tem muitas pessoas que têm um sonho, né? Pessoas que têm um sonho de conquistar uma casa na praia, muito bom, né? A gente está ali na praia, uma casa de praia, tem gente que gosta muito. Aí eu disse: o meu sonho é ao contrário, o meu sonho é uma casa no campo, no sítio, né? Como todos já sabem aqui, estou de cabelo branco, e a Reginalda estava olhando ali, acho que eu estava pintando uns negócios do sítio, Reginalda, melei o cabelo ontem. Melou ontem aqui. De ontem para cá eu não lavei o cabelo, tá? Por isso está arrumadinho. Tá duro. Tá duro. Mas a tinta não saiu não, pastor? E eu estou colocando esse sonho diante do Senhor, gente. É um sonho de 12 anos de idade. Agora que o Senhor está me permitindo realizar. Depois de 50 anos, vou fazer 50 anos dia 4 de abril. E depois de 50 anos, não. Depois que eu tinha 12 para 50, é o quê? 48 anos, né? Né? Depois de 38 anos, o Senhor está me concedendo essa bênção. E a primeira coisa que eu fiz, eu disse na minha oração: Deus, se for para realizar um sonho, que for para me tirar da tua presença, não me permita colocar nenhum tijolo nesse lugar. Essa é minhas orações todos os dias. E Ele não me permita conquistar nada que for para me tirar da presença dEle. A gente já teve oportunidades de ir para outros lugares, morar em outros lugares, até nos Estados Unidos. Meu sobrinho convidou, porque César pintou, e ele é pintor lá. Vamos pintar, eu estou ganhando muito, e você vai ganhar bem lá, porque você é um pintor profissional. E já teve outros lugares também para a gente morar, para ele também crescer profissionalmente. Nós não aceitamos, porque nós sabemos onde Deus nos colocou e o nosso chamado. Nós não abrimos mão do nosso chamado por nada. E Deus está nos concedendo, né, essa casa no sítio. E a primeira coisa que eu fiz foi escolher um nome.
E eu coloquei o nome de Manaim, que significa, alguém sabe? Manaim significa acampamento de Deus. Então o nome lá do meu acampamento, meu não, de Deus, né? Coloquei o nome de Manaim, até Joel, se ele botou já como é que chama? A localização, ele botou Chácara Manaim. Já tem a localização. Se você for para o YouTube, para o Google não, para às vezes foge da mente, né? Não. Para o GPS. Não, CPF não, é GPS. Eu ia dizendo CPF. Se você for para o GPS, você vai encontrar, né? A Chácara Manaim, que ainda não é uma chácara, né, gente? Aí estamos começando, botando uns tijolinhos lá, começando a E eu tenho muito cuidado com essas coisas. Toda a vida eu tive, desde o dia que eu me converti, de me colocar os meus sonhos diante de Deus e que não seja nada que venha me tirar da presença de Deus, do meu ministério, do meu chamado. Gente, a gente já teve tanto convites, vocês nem imaginam, para fazer outras coisas, para abandonar, para tirar, para sair. E a gente segurando, espero em Deus que a gente nunca venha renunciar a isso, que a gente nunca venha abrir mão, porque a gente sabe que uma vez que a gente colocou a mão no arado, a gente não pode olhar para trás. Então nós não podemos mais largar a mão desse arado, que foi o Senhor que colocou sobre nossas vidas, e nós estamos felizes por isso, né? Então, busque essa presença do Senhor todos os dias, fortalecer essa presença, fortalecer a sua vida diante do Senhor. Essa foi a mensagem que Deus trouxe para nós nessa tarde, para que Deus venha ser prioridade na sua vida. Aí você diz, mas Deus é prioridade, então continue conservando essa prioridade na sua vida. Eu até falei lá, gente, tem pessoas que dizem assim, eu vou para o culto de domingo de manhã, lá na sede, né? Porque eu vou passar o resto do dia livre para ir para qualquer outro lugar. É como se ele estivesse dizendo, eu tirei um peso de sobre a minha vida, porque hoje eu fui ao culto pela manhã e fiz minha obrigação. Como se o culto fosse uma obrigação para eles irem. Muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Eu vou de manhã porque à tarde eu quero ir ao shopping. Eu vou de manhã porque à tarde eu quero ir não sei para onde. Não é proibido você ir ao shopping. Eu gosto de shopping. De vez em quando eu vou, o pastor que fica torturado quando eu digo que quero ir ao shopping, porque ele não gosta. Ele diz, às vezes ele vai comigo, fica sentado lá e eu rodando as lojas tudinho. Quando eu chego, o homem está dormindo, cochilando. Mas já tem tomado uns 3 sorvetes. Tomado café. Eu digo, eu quero pelo menos para ir andar, né? Poxa. Aí, às vezes, não é proibido a gente tirar um domingo para fazer uma visita, para ir na casa de um parente, para ir a um aniversário, né? Você deita, caiu mesmo no dia do culto. Não tem problema, né? O problema é todos os domingos você ter algum compromisso que vá te tirar dos cultos. Ah, domingo que vem tem uma feijoada lá em fulano, eu tenho que ir. Eita, no outro domingo já é o aniversário de fulano, eu tenho que ir. Eita, no outro domingo é a festa de comunhão de fulano, eu vou. E o culto vai ficando para trás. Os cultos vão sendo esquecidos a ponto de você se esfriar e a ponto de a qualquer hora Deus está vomitando, né? Lhe vomitando da presença dele. Porque é um crente morno. O crente morno, Deus vomita. Deus não aceita. Então, que a gente não venha correr esse risco. Não é proibido. Não vai dizer que a pastora proibiu de você ir para os cantos de domingo, viu? Você pode, você tem liberdade, Deus te dá liberdade, mas que essa liberdade não te leve muito longe e que faça você se esquecer de onde você estava e aonde você está hoje. Amém? Fique de pé. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Canta só o refrão dessa música, Milinha, por favor. Fecha teus olhos, igreja. Aleluia. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Amém, Senhor. É a tua presença, Deus, que nós precisamos todos os dias. Não é, Pai, de uma roupa nova, de um carro novo, de uma casa nova, Senhor. Nós precisamos muito mais é da tua presença, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, Pai. Queremos te pedir perdão por alguma coisa, pelos nossos pecados. Pedir perdão por nossas falhas. Por muitas vezes nós não te buscar como o Senhor merece. Eu te peço, Pai, que nessa tarde o Senhor nos fortaleça nossos pés na tua presença, na tua casa. Nos dá, Deus, o desejo cada vez mais de buscar na palavra o conhecimento, fortalecimento, Senhor, para conhecer mais o teu coração, conhecer mais aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Abençoa essas pessoas que vieram nessa tarde. Abençoa os teus filhos que vieram até aqui nessa tarde, Deus. Que o Senhor possa realizar os desejos do coração deles, segundo a tua vontade, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, segundo os planos que o Senhor tem para cada um. Traz, Senhor Jesus, a abundância da tua presença. Que teu Espírito Santo continue no meio de nós. Que o teu Espírito Santo continue em nossas casas, em nossas vidas, nos nossos filhos, Senhor. Arrependemos, ó Deus, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai. Mostra-nos, Senhor, onde estamos errando. Mostra-nos, Senhor, onde precisamos, Pai, melhorar. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o nosso Deus eterno e Pai, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida desde agora e para todo sempre. Amém.